periodontal, que os procedimentos para a manicura clínica devem ser realizados para solucionar diferentes situações clínicas, onde houve tal invasão. Neste contexto, está falando de invasão aí, de espaços biológicos. Identifica as estruturas periodontais que compõem o espaço biológico periodontal, numeradas no desenho esquemático. Vocês conseguem entender esse desenho? Sim. O que é isso aqui? Dente. Elemento dentário. Beleza. E isso aqui, esse vermelhinho? Tecido gengival. Gengiva inserida ali. Gengiva. Beleza. E esse amarelinho? Trabeculoso. Osso. Tem até as siglas aqui do lado, né? Crista óssea, CO. Cemento, C. Temos cemento. Tá. Qual o nome da estrutura número 1, pessoal? Gengiva livre. Gengiva inserida ali. Suco gengival. Por quê? Está no meio, está no espaço. A gengiva livre seria essa estrutura aqui, ó. O doutor está no espaço e ele fala estruturas que compõem o espaço biológico. Então, espaço biológico, a primeira estrutura, suco gengival. Tá? Como escreve suco? S-U-L-C-O. Suco sem L, suco de laranja. Tá? Suco gengival. E essa número 2? Epitélio funcional. É esse epitélio que gruda no dente. Quando eu tenho bolsa periodontal, o que acontece? Acumula biofilme nessa região, o que acontece com o epitélio? Ele separa. E aí, quando ele separa, ele vai expor uma estrutura aqui embaixo, que chama número 3. Inserção conjuntiva. Por isso que quando você faz a sondagem na bolsa e tira a sonda, ela vai sangrar. Por que ela vai sangrar? Eu tirei o epitélio e expus a inserção conjuntiva. É uma ferida. A bolsa periodontal é uma ferida. Quando você rala o braço, você lesiona o quê? Você lesiona o epitélio. E sangra. Sangra. Da onde que esse sangue vem? O tecido conjuntivo que está embaixo da pele. E aí, o tecido adiposo é uma modificação do conjuntivo, muscular, modificação do conjuntivo e assim por diante. Tá? Pessoal, só curiosidade, o que são essas linhas aqui, ó? Ligamento horizontal. Ligamento tá bem aqui já. As linhas oblíquas. Essa linha aqui, ó, no meio da inserção conjuntiva. Fibras gengivais. Vocês lembram? Circulares, dentogengivais, dentoperiosteais, transeptais. Qual que é a função dessas fibras gengivais que ficam no tecido conjuntivo? Ligamento com o dente. Oi? Ele liga o elemento dentário à gengiva, ele adere. Isso, mas isso clinicamente. O que você percebe? Quando tem e quando não tem? Quando tem é saudável, quando não tem, tá com lesão. Nem sempre lesão. Mas, pessoal, essas fibras, elas servem para manter a arquitetura da gengiva. Por isso que você tem um dente e outro, o que tem no meio dos dentes? Papila. E a papila tem o quê? Tem aquele formato triangular bonitinho. Quem que faz essa estrutura? Quem que dá essa sustentação para a gengiva? As fibras gengivais. O que acontece se eu começo a perder essa estrutura? A papila desmorona, a papila regride. Isso
permite a gente entender algumas coisas. Vocês já ouviram falar de extração minimamente invasiva? Como que é? Normalmente em áreas estéticas para implante. O plantodontista vem com um bisturi bem fininho, faz essa incisão só ao redor do dente e puxa o dente, sem descolar. Por que ele não quer descolar? Porque se eu descolar, eu vou romper essas fibras. E aí na hora que você voltar para a sutura, ela não vai se reconstituir 100%. E aí o que pode acontecer na área do implante? Perder papila. Clinicamente, o que acontece entre dois dentes quando perde a papila? Black space, ou seja, aquele buraco negro, e esteticamente não tem nada de doença, mas esteticamente não fica legal porque fica um buraquinho escurecido, tá? Então, pessoal, o que acontece? Vocês já viram doença periodontal? Paciente com periodontite, o que acontece com ele depois de um tempo? Você raspa, o que acontece com a gengiva? Exceção gengival, perde papila. Esse paciente vai ficar saudável? Vai, você vai raspar, vai fazer a terapia básica, ele vai ficar saudável. Mas aquela papila vai voltar? Não, por quê? O epitélio abriu, expôs a inserção conjuntiva, você raspou. Quando ele sofre o reparo, ele perde fibra. Se perde fibra, a papila desmorona. Por isso que o paciente periodontal, ele já é bem característico, né? Você olha para ele, você vê as sensações gengivais, você vê perdendo papila, toda coisa. Tá? Por quê? Porque está perdendo fibra gengivais. Essa estrutura aqui é clara na cabeça de vocês. Quando fala de espaço biológico, vocês conseguem visualizar essa foto? Suco gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva. Para ter bolsa, o que precisa? Lesão no epitélio juncional. O epitélio juncional precisa fazer isso, ó, abrir e expor a inserção conjuntiva. Tá? Agora bem, se de duas situações clínicas onde há indicação de um procedimento para aumento de coroa clínica com finalidade de recuperação do espaço biológico periodontal. Vamos lá, o que é o aumento de coroa clínica? Vocês já ouviram falar disso? Já. É quando o dente, por exemplo, tem uma fratura muito grande, ele tem uma lesão cariosa junto ali a base da gengiva, abaixo do gengiva inserida. Aí você tem que fazer baixar essa gengiva para você poder descer com essa restauração, com esse preparo, para ter esse aumento de coroa. Não? Sim. Agora vamos responder então. Você respondeu. Eu perguntei, vocês sabem o que é o aumento de coroa clínica? Aí você começou a sua resposta. É quando ocorre ou uma fratura. Então, uma das indicações pode ser fratura. Outra indicação. Cárie muito extensa. Cárie extensa, mas em que região? Cervical. Mais para baixo da gengiva. Quando eu tenho alguma coisa para baixo da gengiva, eu uso o termo. Vai para cima da gengiva e para baixo da gengiva. Para cima da gengiva, supragengival. Para baixo da gengiva, subgengival. Então, o que a colega falou? Quando tem fratura e lesão cariosa, subgengival. Então, quando o dente fraturou e essa fratura foi para baixo da margem gengival, ela ficou em nível subgengival, o que você vai fazer? Você não tem como restaurar. Você tem que cortar a gengiva, deixar o término do preparo numa posição de 3 milímetros acima, né, da gengiva ou na linha da gengiva, 3 milímetros do osso, e aí fazer a restauração. Tá? Mas tem outras indicações. Quando o preparo, acabou de lembrar,
outra indicação, que é a terceira mais utilizada. Quando o término cervical do preparo protético, ele é subgengival. Então, às vezes, você está lá no pino e coroa. Você precisa moldar aquela região do término do preparo, só tem gengiva por cima, você não vai conseguir. O que acontece? Precisa tirar essa gengiva. Então, é a terceira indicação. Então, ó, lesões de cárie subgengivais, fratura subgengival, término do preparo protético subgengival. Pessoal, nessas indicações, quando às vezes a cárie ela está quando ela está muito próxima à margem gengival, tem uma manobra clínica que a gente pode fazer para simplificar o procedimento. Vocês lembram qual que é? O uso de um fio chamado fio retrator. A função do fio retrator é justamente simplificar o procedimento para não chegar no momento de coroa. Então você usa um fio para ele afastar um pouquinho a gengiva para você ver o término do seu preparo. O que acontece? Só que às vezes esse término do preparo, essa cárie, ela está muito súbita. Então não vai ter fio retrator que suporte. A ideia do fio retrator é fazer o que, pessoal? A ideia do fio retrator é afastar só a gengiva marginal. A partir do momento que você tem cárie que invade a porção do epitélio juncional, esse epitélio vai fazer assim, ó, vai abrir e aí vai expor a inserção conjuntiva e vai sangrar. O que acontece? Se você usar o fio retrator e forçar ele um pouquinho, vai sangrar um pouquinho. E aí o que você faz? Um stop, né? Colocar um stop para tentar controlar. Agora, se a cárie estiver muito sub, o sangue vai começar a vir aqui da inserção conjuntiva. Não vai ter um stop que segura. Você vai ter que ir para o aumento de coroa. Então, geralmente, a gente orienta que isso é para clínica, tá? Não tem nada a ver com a prova. Vai fazer o procedimento, precisou colocar o fio retrator, colocou o fio retrator, começou a sangrar, não vai dar certo. Para e vai para o aumento de coroa. Colocou o fio retrator, sangrou só um pouquinho e você consegue visualizar bem o término do preparo, aí você coloca ali o hemostop, controla o sangramento e faz a restauração. Tá? Desgaste patológico, o que seria isso? Cárie. Oi? Cárie. Não é a patologia? Cárie tá aqui. O que é um desgaste patológico? Bruxismo leva a uma lesão cervical não cariosa, conhecida como... Qual que é a lesão não cariosa que a origem, lógico, é multi... Abifração. A bifração, a origem dela é mecânica. O cara está mordendo errado, o que causa no dente? Ele ocorre uma deflexão, ele vai fazendo isso. Só que é um corpo rígido, você não vê o dente mover. Isso aí é mínimo. Lá na parte cervical. E aí eu tenho uma lesão cervical não cariosa. Às vezes essa lesão não cervical cariosa, ela está muito subgengival. E aí você acaba tendo que fazer aumento de coroa para restaurar. Tá? O que é isso aqui? Perfil de emergência. O que seria o perfil de emergência? Já ouviu falar nisso? A prótese. Você vai fazer aquele desgaste do preparo da coroa, vai entrar a prótese. Isso, você fez o preparo. Aí você O que é o perfil de emergência? É você manter ele acima, é supragengival. Aí se você exagera, ele vai subgengival, não é isso? Isso aí é o nível, mas o perfil. Vamos lá. Pensando na prótese,
o término do preparo, ele tem vários jeitos de você terminar, né? O preparo. Ele pode ser terminado em ombro reto, ou seja, o preparo está aqui. Você pode terminar ele em 90 graus, para ele receber a coroa. Você pode terminar ele como? Biselado, chanfrado, chanferete. Tem mais de 5, 6 tipos de términos de preparo. Depende da coroa que você vai utilizar. Beleza. Dependendo do término do preparo, em relação à gengiva, essa gengiva, quando você olha o preparo de cima, ela pode estar mais aberta ou mais fechadinha, de acordo com o término do preparo. Essa configuração, esse desenho do tipo como que a gengiva está em relação ao término é conhecido como perfil de emergência. Por que emergência? Porque é como o dente sai da gengiva. Essa que seria a ideia. O perfil de emergência, como o dente emerge ali da gengiva. Tá? O que acontece? O preparo está aqui. A coroa é para fazer isso aqui, né? Adaptar. Essa coroa, ela não pode estar maior do que o preparo, senão vai ter degrau, e nem menor, senão você vai ter o degrau ali no preparo. O que acontece? Quando eu tenho um perfil de emergência exagerado, normalmente a coroa, quando adapta, ela fica menor que o preparo. E aí o que acontece? Você fica com degrau, isso aí vai acumular biofilme e vai dar doença periodontal futuramente. Então, quando você perceber como que eu vejo que não está bem adaptado, às vezes, clinicamente, o profissional não consegue ver, mas no raio-x aparece. Tá? No raio-x, você consegue ver certinho se a coroa está maior ou se a coroa está menor. E se tiver a coroa maior, fazer outro. Tá? E se a coroa tiver menor? Fazer outro. Às vezes você consegue refinar o seu preparo. Para refinar o preparo, o que você faz? Você não está acessando, ele já está lá subgengival, você não está acessando. Você faz o aumento de coroa. Você expõe esse preparo para um nível supra, refina ele e adapta a coroa de cima. Tá? Então, nos casos que eu tenho perfil de emergência exagerado, você pode fazer isso. Nos casos que a coroa for maior que o preparo, aí não tem jeito, pessoal, é outra coroa. Tá? Por que eu estou falando isso? No laboratório, quem faz prótese vai passar por isso. Porque prótese é um procedimento que ainda não depende exclusivamente do cirurgião dentista. Está encaminhando para a mudança, né? Algumas clínicas já tem alguns procedimentos protéticos que não utiliza mais o trabalho do protético. A impressora 3D faz. Escaneia, tal, manda o arquivo, imprime, a peça vem pronta. Mas se você tem trabalho do protético, o que acontece? Se você erra o tamanho da coroa, você tem que fazer outra coroa. Isso significa o quê? Outro custo que você vai pagar no protético. Entendeu? Por isso que, normalmente, quando a peça vem, se você conseguir fazer o ajuste da peça, significa assim, eu vou precisar refazer. Porque vamos supor... Sondando, professor, não dá para saber se ficou degrau? Oi? Com a sonda não consegue saber se ficou Dá. degrau? Normalmente dá, mas mesmo assim com a sonda, quando fica a coroa fica maior, fica mais fácil, que ela prende. Entendeu? Quando a coroa fica menor, você sente uma trepidação. Quem tem a mão bem levinha
consegue sentir isso aí, fala, não, a coroa ficou menor, o preparo tá maior. Mas às vezes a mão não está tão calibrada, aí é bom fazer um raio-x. Às vezes até com a mão calibradinha é bom fazer um raio-x para ver certinho essa adaptação. Mas a sonda em procedimentos de prótese fixa, a sonda periodontal é muito importante, tá? Então, para quem mexe com prótese fixa, independente se for prótese fixa em dente ou prótese fixa em implante, você vai ver que esses profissionais trabalham muito com sonda periodontal, às vezes até mais que o periodontista, tá? Porque a sonda é quem vai enxergar essa região. E injúrias durante o preparo ou moldagem, ainda falando de prótese fixa. Com o que vocês estão moldando a prótese fixa? Qual material? Gotiva, né? Não, gotiva é a total, né? Por exemplo, você fez o preparo. Silicone de adição. Silicone já? Não, mas eu não fiz, mas falam que é isso. Silicone de adição, material, material bom, talvez os atuais, silicone de adição melhor, tá? Levando todo o custo-benefício. Mas tem, silicone de condensação, polissulfeto, poliéter. Leve é mais para anatomia. Oi? Leve mais para anatomia. Poliéter? Leve. Isso, vai na escola. Como assim? Você se faz silicone de condensação. Pra copiar. Então, aí tem as técnicas. Normalmente quando você usa um silicone de condensação, aí tem o pesado e o leve, né? Aí normalmente você faz duas moldagens. Você pega o pesado, pega o leve e mistura e faz uma moldagem. Aí ele vai sair. Aí o que você vai fazer? Você desgasta um pouco internamente, põe só o leve, né? E aí você molda de novo para copiar certinho o término do preparo protético, para na hora que a coroa vir, adaptar 100%, tá? Quando se tiver subgengival, pessoal, não consegue essa adaptação, tá? E se ficar infiltração, dá problema depois, tanto problema periodontal quanto problema endodôntico. Imagina se o dente tratou o canal, colocou o pino, na hora de adaptar a prótese, ficou com espaço. O que vai acontecer aí ao longo do tempo? Infiltra. Se infiltrar, pode aparecer o quê? Lesão periapical. E aí o que acontece? Outra grana para gastar. Ou endodontista ruim, deu lesão. O protesista faz a carnada e a carne não entra. Porque o dente está no canal, termina indo bonitinha, blindada. Na hora de fazer a reconstrução, né, normalmente eles vão passar por isso. O endodontista se esforça, se isola, faz todo o tratamento. Na primeira sessão da prótese fixa, o que acontece? Abre o dente, faz o preparo sem isolamento, molda o pino, cimenta o pino, o paciente tosse, tá? Então vai contaminando. Por isso que a blindagem da endo precisa ser muito boa. E depois que sai dali, só Deus sabe o que acontece, né, com o paciente. Pessoal, olha a letra C. Tudo isso é, pessoal, a questão aberta, tá? Descreva sequencialmente as etapas de um procedimento cirúrgico para aumento de coroa clínica. E aí? Sequencialmente de coroa clínica. Alguém aqui já fez? Fizeram? Ninguém? Eu deduzo que você vai preparar o dente, isolar o dente. Anestesia. Tem que começar assim? Anestesiar. Anestesia e aí? Aí, isolamento. Então, na verdade, você vai cortar, não precisa isolar. Não precisa isolar.
começa a fazer as incisões, né? Tira a gengiva, abre o retalho e olha do terno ao osso. Tem que ter 3 milímetros. Se não tiver, vai desgastar o osso e depois vai estruturar. Vou explicar o passo a passo. Pode copiar. Pessoal, para o método de coroa clínica, geralmente a gente vai fazer isso aqui, ó. Exame clínico, e radiográfico, né, normal. Anestesia. Depois, exame da área. Vai para a sonda periodontal, você vai ter que ver quanto que aquele preparo está subgengival. Quer dizer, precisa ter noção de quanto de gengiva você vai tirar. Então, com a sonda periodontal, você já vai começar a mensurar e já vê assim, olha, vamos tirar 1 milímetro de gengiva, 2. Depois que examina a área, você vem fazendo as incisões. São 3 incisões. Incisão primária, incisão secundária e incisão terciária. Vou mostrar para vocês como que é essa incisão. Olha lá. Pessoal, incisão primária. Bisturi angulado 45 graus para o ápice. E aí você vai cortar essa gengiva na marcação feita. Essa incisão primária, ela é conhecida também como incisão em bisel, porque o bisturi ele está angulado, tá? Se tiver angulado no ápice, a incisão primária, ela é conhecida como incisão em bisel interno. Por que em bisel interno? A ferida, ela vai ficar voltada para o dente. Se esse bisturi estiver angulado para a coroa, dessa forma, a incisão vai ser incisão em bisel externo. Então, mas todas, uma ou outra, são consideradas incisões primárias, que é a primeira que você faz. Fez a incisão e contornou a gengiva, não precisa puxar ainda. Você vai fazer uma outra incisão, chamada incisão sucular, incisão intrasucular, chamada incisão secundária. Então, a incisão primária é a incisão em bisel, a incisão secundária é a intrasucular. Então, você passa o bisturi dentro do sulco para tirar essa gengiva. E a terceira, incisão terciária, conhecida como incisão interdental, que é quando você vem e remove todo o colar de gengiva. De forma, olha lá, incisão primária, eu venho, ó, eu vou fazer no contorno. O colar de gengiva ficou. Essa parte que eu fiz no contorno, ela vai até despregar. E o colar de gengiva vai ficar aqui, ó. Aí eu já não vou puxar. Eu venho e faço uma incisão no sulco, para facilitar, para essa gengiva soltar. E a terceira incisão é a incisão que, de fato, eu removo esse colar de gengiva, tá? Essa incisão terciária, pessoal, você pode fazer com pureta, fez com bisturi, lâmina 15, 15C. Isso aí seria como se fosse a gengivoplastia? Oi? Isso aí seria parecido como se faz gengivoplastia? A gengivoplastia é um aumento de coroa. Só que quando você ganha finalidade estética, se
você falar, meu dente é pequeno, minha gengiva é grande. Não, vamos fazer um procedimento para remover um pouco dessa gengiva e aumentar o dente. O que acontece? Você precisa agregar valor ao seu procedimento, não é? Aí a galera, quando tem finalidade estética, o que faz? Gengivoplastia, cirurgia plástica periodontal. Isso aí é aumento de coroa. Quando o dente está lá destruído, com cárie, com perfuração, não, precisa um aumento de coroa. Quando é região estética, uma plastia gengival. Tudo é aumento de coroa. Mas é certo, você precisa agregar valor. Tá? Mas a ideia é a mesma. No exercício, ele pede, por isso que ele fala, aumento de coroa com finalidade de recuperar o espaço biológico. Porque nos casos da estética, você não tem agressão do espaço biológico. Você só tira a gengiva e recria um outro espaço biológico. Mas o paciente em cirurgia estética está saudável. Então, basicamente, os aumentos de coroa, eles têm duas finalidades. Ou finalidade estética, ou finalidade funcional. Que é quando tem cárie, quando tem preparo subgingival, quando tem perfuração, essas coisas. Pessoal, depois que remove a gengiva, o que acontece? Você está vendo? Olha lá. Inciso, removeu a gengiva e descolou. Você vai ver aqui, ó. Cervical. O osso, aqui está a gengiva, você está vendo o osso. No término do preparo, ou seja, você removeu a cárie acabou bem aqui. Aqui está seu término do preparo cavitário ou do preparo protético. Do término desse preparo até a crista óssea, precisa ter quanto? 3 milímetros. 3 milímetros. Como você vai medir isso aqui? Na medição Sonda da periodontal. Pega a sonda periodontal, vem e coloca. Se tiver 4 milímetros, o que acontece? Beleza. Tem que fazer. E se tiver 2 milímetros, o que você vai fazer? Tem que tirar mais um pouco? Tirar osso. Tirar o osso. Vai desgastar osso. Desgasta osso com o quê? Com broca. O quê? Broca. Broca. Olha lá. Broca. Alta rotação. Pessoal, aqui vale tudo. Eu escutei cinzel, pode. Vale tudo, tá? Tem gente que é apaixonado por brocas, tem gente que é apaixonado por cinzel. Eu uso o que tiver mais fácil no momento. Dica: dente posterior, pessoal, vai na broca. Qual? Aqui está uma broca esférica, mas pode ser broca esférica, broca troncocônica, diamantada. Porque se você usar carbide de cirurgia, se você acertar só o osso, beleza, mas só a mão, na hora der uma movimentada, se você pegar o dente, já foi. Essa 702 corta o dente igual papel. Tá? Então vai com uma broca. Eu gosto muito de fazer as brocas troncocônica ou aquelas desenho de lápis. Fala número. 4138, 3216, que é cilíndrica, 3203, que é aquela ponta de lápis, tá? Tudo diamantada. E aí, por quê? Porque a diamantada, se dá uma encostadinha aqui no dente, beleza. Não vai desgastar muita coisa, tá? Agora, tomar cuidado com as brocas, mas se você tiver o dente em má posição, vai pro cinzel. Tá? A grande diferença do cinzel é que esses dentes posteriores, às vezes tem bastante osso. Se você precisar desgastar uma mesial de molar, se
você inventar de um cinzel, o que vai acontecer? O cinzel para desgaste na face proximal, ele é tipo uma lima Redstone, só que grossa. Aí você coloca na interproximal e precisa fazer o quê? Precisa serrar, vai desgastar o osso, você precisa limar. Você vai aqui na região de molar inferior, está fazendo isso, a cabeça do paciente está assim. É muito desconfortável para o paciente, tá? Agora, por exemplo, você está na cirurgia estética, maxila anterior, vestibular. Pessoal, o osso da vestibular é fininho. Se você chegar com um bisturi, lâmina 15 montado no bisturi 3, você pegar e passar esse bisturi com um pouco de mais vontade aqui nessa região, você já tira o osso. Então é muito tranquilo, tá? Então assim, depende do que você vai usar, depende do tanto de osso que você quer tirar, tá? Tira o osso, o que você vai fazer? Mensurar. Deu já os 3 milímetros? Deu. Se deu, sutura. Olha lá, pessoal, a gengiva, ela cicatriza para baixo do terno. E aí você consegue fazer a restauração. Tá? Então, é basicamente esse que é o procedimento de aumento de coroa. Tá? Tem que medir, pessoal. Pode. Pergunta interessantíssima. Vai ficar um pouquinho da raiz exposta? Pode ficar. Tá? Em casos de estética, o que acontece? Normalmente você faz a cirurgia estética quando o paciente tem gengiva tampando o dente. Então você tira só a gengiva até expor todo o dente. Se quiser aumentar mais, o que faz? Faceta de resina, né? Para tampar. Em caso funcional, depende. Vai expor raiz? Vai. Vai ter sensibilidade? Para ter sensibilidade, 2 coisas precisam acontecer. Esse dente precisa estar vital, porque normalmente, quando chega assim, já está detonado, isso aqui já passou por endo, entendeu? Então, pode operar sem medo. Mas vamos supor que o dente está assim, mas não deu endodontia, a polpa está vital. Essa parte exposta, ela precisa ter túbulos dentinários abertos para dar sensibilidade. Então, o dente precisa estar vital e os túbulos dentinários precisam estar abertos, né? O paciente começou a queixar de sensibilidade, o que você vai fazer no primeiro momento? Flúor. Tópico. Se for nessa parte posterior, foca verniz. Entendeu? Se for na região mais estética, às vezes o paciente incomoda, flúor. Tópico e bochecho. Vem bochechando. Não está passando, o que você faz? Para essa parte que ficou exposta, faceta, restauração. Aí é botar resina nessa região. E aí a técnica é como se estivesse fazendo uma faceta de resina na vestibular. Tá? Experiências. Normalmente, em aumento de coroa funcional, pessoal, o dente ele já vem detonado. Tá? Então, não preocupar com sensibilidade, tá? Se tiver tendo sensibilidade, normalmente o flúor resolve, tá? Agora, é aquela coisa, né? Para falar o que aconteceu, de verdade, é só
cirurgião para falar o que aconteceu. Às vezes, na hora do desgaste, o cirurgião dá uma encostada no dente, uma broca aqui. Também vai causar sensibilidade. Aí no pós-operatório, mas ele vai estar, ai, sensível. Aí você fala, ai, o que será que foi? Ah, no seu negócio você fala, pode ter sido aquela hora, né? Mas o cirurgião não fala, ai, vamos ver, pode acontecer, vamos tratando, entendeu? Mas lá no íntimo, quem botou a mão sabe, às vezes o que acontece, às vezes não sabe mesmo, né? Mas tem muita coisa que acontece na cirurgia, pessoal. Quem vai saber é só quem fez. Pode vir o perito que for examinar o caso. Ó, sonda periodontal. E olha só o que eu botei para vocês. Olha o desenho. Esse desenho não foi à toa, não é frescura, tá? Essa é uma sonda de Max, que cada espacinho ela já tem 3 milímetros. E olha a cor dela. Amarelo e preto. Chamativo ou não? Por quê? Pessoal, quem tem com sonda dessas que só tem um fiozinho de metal. Oi? Essa é boa. Deixa eu ver. Ah, exatamente. Por que tem que ser essa daqui? Pessoal, meio de sangue, de saliva, você enxergar esses 3 milímetros, que na região estética é facinho, né? Imagina a coroa na vestíbulo distal do segundo molar superior. Bochecha, sangue, auxiliar às vezes não afasta direito. Afasta a bochecha, ele está abaixando a língua. Entendeu? Precisa de uma sonda boa, para quando você bater o olho, você falar, opa, já tem 3 milímetros. Tá? Então, para operar, pessoal, compensa investir nessas sondas. A sonda Carolina do Norte, que é de 15 em 15, que é de 1 em 1 e vai até 15, tá? Tem algumas marcas que a marcação é bem forte. Tá? Essa marca aqui, ó, o Fragui, não é mais cara, mas ela é melhor. Tá? A marcação dela é a laser, tanto precisa. A marcação dela não some com o passar das esterilizações. Tá? A gente tem uma periodontal que depois de umas 20 esterilizadas, você pega ela, ela tá lisinha assim. Falou, cadê as marcações? Subiu. Não, tô claro, vai derreter na tinta, né? Então tem que tomar cuidado. Tá? Oi. A sonda, a marca é o Fragui. Essa daqui, que é de 3 em 3, chama sonda Max. Só que você consegue fazer com a sua Carolina do Norte, que é de 1 em 1 e vai até 15. A Carolina do Norte é aquela assim, serve para tudo. Né? Agora, com outro procedimento mais estético, aí tem outros tipos de sonda. Né? Quantos tipos de sonda periodontal vocês conhecem? Os 3, não é? Carolina do Norte. 10 tipos já? Quantas que você já apresentou para os seus alunos? Oi? Quantas que você já apresentou para os seus alunos? Normalmente, quando eu dou essa aula, eu apresento umas 10 tipos. Tem uma aula montada de sonda periodontal. Qualquer dia a gente conversa. Pessoal, osteotomia ou osteoplastia. Pode ser com broca diamantária de alta rotação, lima hamstring de segunda série, tá? Ou lima interproximal para osso, tipo Hulk, tá? Cinzel Chimbim, tá? E tem mais material aqui. Você vai na dental ou em sites, agora é sites, né, especializados em pega implante, você vai ver que cinzel vai desgastar osso, não está escrito, tá? Vai ter ali, é bom ter um monte de broca, minha opinião, um
monte de broca com desenho diferente e um cinzel. O Oxibim é muito grande. Tem um cinzel que é menorzinho chamado feed. Feed número 1, 2, 3 e 4. Você consegue resolver todos os casos. Aqui está colocar o provisório. Por quê? Porque às vezes o procedimento ele é com finalidade protética. Se for, depois você desgastar o osso, já dá para o provisório, fica melhor, tá? Agora, se for restauração, se quiser, já faz a restauração provisória, tá? E aí, sutura. Muitas vezes, pessoal, o que eu gosto de fazer quando é restauração? Você sutura. Se o procedimento não demorou muito e o paciente está bem, na mesma sessão, suturou, a gengiva já vai estar mais baixa, certo? O que você faz? Você já isola. Grampo, tipo de borracha, já isola e já levanta a parede em resina. Já começa a subir a restauração em resina. Às vezes você não vai deixar com ponto de contato limpo, mas não tem problema. Mas se só de você já subir a parede de resina, na proximal principalmente, já ajuda numa futura restauração, tá? E agora esses materiais resinosos estão bons. A gente tem resina tipo Hulk, que ela permite incrementos maiores, tá? A gente consegue fazer bem isso aí. Cimento cirúrgico é opcional. Você já ouviu falar de cimento cirúrgico? O que é o cimento cirúrgico? Quando você faz esse tipo de cirurgia, vai ficar uma área, por mais que você sutura, fica uma área exposta. Normalmente o cimento cirúrgico, ele é um cimento, né? Depois que a gente espátula ele vai ficar com uma consistência massiva. Normalmente ele é a base de óxido de zinco e eugenol. Então você coloca na gengiva e pressiona ele contra os dentes. Ele vai adentrar ali o espaço interdental e vai ficar parado ali. Clinicamente parece que é um chiclete. Sabe aquelas criancinhas quando chupa chiclete, tem chiclete assim na dente? Vai ficar tipo isso aí. O cimento cirúrgico, ele não acelera o processo de cicatrização, tá? Ele só dá um conforto maior para o paciente, para às vezes ele ficar passando a língua, entendeu? Às vezes, com uma pontinha de fio de sutura, você bota o cimento cirúrgico por cima, fica tudo lisinho na região. Se a pontinha do fio de sutura ficar solto, o que acontece? Machuca a bochecha, né? Pacientes têm ácido e tal. Não sei se vocês já pegaram isso, depois de uma ressonância, suturar o paciente com fio de nylon, aí às vezes o fio de nylon fica uma pontinha. Aí se ficar pegando a bochecha do paciente, ele vai ter ali lesão aftosa. Se eu botar um cimento cirúrgico na região, né, você não vai ter esse inconveniente, tá? Aí ele cai sozinho? Como que faz para curar depois? Ele vai ficando frouxo. Às vezes sai sozinho, às vezes não. Se não sai sozinho, 7 dias depois, 10 dias depois que você for remover o ponto, você vem com uma sonda, só puxa ele, aí ele espreme. Ele fica tipo uma barreira gengival. Oi? Fica como se fosse uma barreira gengival. É, exatamente. Uma barreira gengival, só que bem mais espessa, tá? Eu particularmente não gosto. Se gruda mais biofilme nesse período, não gruda? Porque ele é áspero. Então, na superfície dele pode acumular um pouquinho mais de biofilme. Se bem que o paciente vai estar com clorexidina, dá uma controlada. Agora, já teve casos de tirar o cimento cirúrgico e por baixo está o biofilme, tá? Que às vezes ele vai ficando solto, só que não desgruda tudo. E o paciente ele fica com medo de puxar. Então, na hora que ele come, está solto, o alimento vai entrando ali.
Deixa eu só tirar uma dúvida, pode ser uma pergunta meio tosca. Quando você faz aumento de coroa, no caso de gengivoplastia, faz na parte posterior e na parte do palato também? Não? Lingual, não? Estética não. Estética não. Olha a pergunta da colega interessante. Mas aumento de coroa para prótese, coisa assim. Quando é... Olha que pergunta interessante. Estética. Você tira na vestibular. Precisa tirar na palatina? Não. Na estética. Na funcional, você vai tirar na região que estiver afetada. Se for só vestibular, por exemplo, lesão de abifração, é só na vestibular ali. Você tira só na vestibular. Se é uma lesão que está só por palatino, você vai tirar só na palatina. Agora, se for preparo no de caso, coroa, preparo de prótese, ou não precisa nem ser um onlay que for, que envolver superfície proximal, mesial e distal, não tem como você tirar só da mesial e só da distal. Vai ficar um degrau. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que abrir o retalho vestibular, lingual, e aí você acaba tirando um pouco da vestibular, indo para proximal e um pouco da lingual. Então, quando você tem envolvimento de superfícies proximais, você vai tirar da superfície proximal envolvida mais vestibular lingual. Tá? Por quê? Porque nas proximais não tem como você tirar só da proximal e eu tenho que fazer assim, ó. A gengiva vir para o vestibular e ficar um degrau. Tá? Ela precisa ser suave. E para ser suave você precisa tirar de vestibular e de lingual. Tá? Agora, pode envolver só vestibular, só lingual. Tá? Se for preparo protético, onde você vê que todo o preparo está sub, o que você vai ter que fazer? Rebate tudo e tira de todo o preparo. E é isso tudo. Tá? Resposta padrão, Buenardi. Anamnese, anestesia, incisão, elevação do retalho, osteotomia, mensurações para ver se ficou com 3 milímetros e sutura. Onde mora a pegadinha? Pessoal, quem for fazer a prova do Enário for responder caso clínico, todos vocês vão começar com a anamnese. Essa é uma questão que, assim, ele já dá todo um contexto. Você já respondeu a letra A, já respondeu a letra B. Na letra C, ele já falou que vai fazer um aumento de coroa. Quando você vai responder, todo mundo sabe que precisa fazer anamnese, mas quando você vai responder, fica meio que subentendido que o procedimento de anamnese já foi feito. Você está entrando ali para operar. Aí acaba passando batido a anamnese. E o que acontece? Meio certo. Ele vai descontar ali, desconta bastante, viu? Então, para quem for fazer prova de análise, tá? Todo caso clínico vai começar respondendo com anamnese, tá? Vamos padronizar assim para não ter erro, tá? E aí depois segue anestesia, incisão. Veja, pessoal, ele nem entrou no mérito de incisão primária, secundária, terciária, tá? Incisão, elevação do retalho, desgaste ósseo. Aqui mora o pulo do gato, tá? Questão de periodontia tem que falar que vai mensurar o espaço biológico, tá? Quem respondeu a questão desse jeito e esqueceu mensuração, vai com quanto? 0. Olha só como que o avaliador ele é mais permissivo em alguns lugares e menos em outros. Vai com 0. Tá?
avaliação, você tem que ter certeza que o término do preparo até a crista óssea tem que ter 3 milímetros. Tá? Se não tiver, desgasta. Tá? Detalhe. Naquela desenho do molar. Você pode desgastar até quanto? Quando vocês forem operar molar, toma cuidado com a furca. Se você desgastar o osso e começar a chegar na região do surdo, para. Tá? Por quê? Parar por quê? Porque às vezes você resolve o aumento do coroa, mas tem uma lesão do furca. Se expor a furca. Então a furca em molares, ela é um limitante para os aumentos de coroa. Tá? Então, qual fator que pode limitar uma cirurgia de aumento de coroa? Tá? Posição do furca. Porque você vai desgastando o osso. Tem uma hora que você não vai mais poder desgastar, porque senão vai expor a furca. Tá? Nesses casos, o que você faz? Tá lá, desgastou o osso, viu que vai expor a furca, mas ainda não tem 3 milímetros. O que você vai fazer? Deixa. Para. Comunica o paciente. Oi? Comunica o paciente. Mas você pode fazer, lógico, você vai ter que comunicar, mas comunica depois. Na hora, você vai parar, isola o dente, detalhe aberto, isola o dente e reconstrói o dente. Daquele jeito, já começa a levantar a parede de resina. Tá? Pelo menos até essa parede de resina ficar 3 milímetros do osso. Reconstrói o dente, tira o isolamento e sutura. Vai ter resina sub? Vai. Essa resina, a gengiva vai aderir a essa resina? Vai. É bem lisinho, vai. Tá? Esse procedimento é conhecido como transcirúrgico, que é quando a restauração é feita no meio do procedimento de aumento de coroa. Tá? Então, quando você tiver algum limitante, quando o preparo estiver muito subgengival, não tem como você tirar toda a gengiva da vestibular. Vai ficar muito grande. Então você pode, né, utilizar esse procedimento de transcirúrgico. Tá? Você abre todo o retalho, você vai ver o dente, vai ver onde está o terno, tira um pouco de osso, não expõe a furca e aí isola e restaura. Tá? É um procedimento mais trabalhoso para se fazer, tá? Precisa treinar auxiliar, precisa ter todo o material, porque assim, a gente está falando de cirurgia, material de pele, e agora já entrou o material de dentística. Agora você ter tudo isso e usar tudo isso sem quebrar a cadeia séptica da cirurgia, esse é um desafio. Tá? Vamos lá. Vou falar mais, ó. Isso aí é prova de 2010. Agora é um pouco do tabelão possível. Semana que vem, nosso simulado. Tá? Todo mundo chegando 8 horas para fazer esse simulado. Tá? Vai ser critério de avaliação da disciplina. Tá? Então, pessoal, é importante todos virem e fazer. Tá? Não falta semana que vem. Tá? Precisa fazer. Levantamento epidemiológico do projeto SB Brasil 2003, Ministério da Saúde, apresentou
então a associação entre edentulismo e o acesso a serviços odontológicos, conforme mostra a figura abaixo. Esse projeto SB Brasil recebe um nome específico. Alguém já ouviu falar disso? Brasil Sorridente? Brasil Sorridente. O que acontece, pessoal? Normalmente, de 10 em 10 anos, é feito esse censo. Então, a gente tem dados de 2003, já tem dados de 2013, tá? E provavelmente já vai ter outro agora. E aí, eles avaliam várias coisas, além do edentulismo, hábito, ingestão de açúcar, quantas vezes o cara toma refrigerante. Esses dados, eles são colocados lá na plataforma do sistema do SUS, tá? Então você consegue ter acesso a esses dados, tá? Eles são públicos. Analisando esses dados, você consegue retirar informações bem interessantes, tá? Para vocês terem noção, uma vez eu estava sem fazer nada, e aí estava com o pessoal da pesquisa, vamos ver o que a gente consegue. Bom, eu peguei esses dados que estão públicos e relacionei a ingestão de refrigerante com a perda dentária. E a gente consegue ver, você joga esse programa estatístico, que aí você faz por estado. O estado que mais consome refrigerante tem maior perda dentária. O estado que menor consome refrigerante é o estado com menor perda dentária. Tá? Mas isso, lá fala, você tem que analisar esses dados. E é aí que mora o grande barato, né, de tudo isso aí, porque o governo ele só joga os dados. Aí quem que vai fazer toda essa análise? As universidades. Aí começa, né, as pesquisas em cima dos dados. E aí um desses dados é a associação entre edentulismo. O que é edentulismo? Falta de dente. Perda de dente. Edentulismo total, parcial, tá? É perda dentária, edentulismo. E frequência de visita ao dentista. Pessoal, perde mais dente quem vai mais no dentista ou menos? Vai menos. Oi? Perde mais dente quem vai mais ou menos no dentista? Depende de quem vai mais por uma questão de manutenção, mantém o dente em boca. Quem vai menos e deixa a rodo, provavelmente tem maior perda dentária, que não tem cuidado. Não? Também. Isso é a nova forma de avaliar. Agora olha esse gráfico aqui. Vocês conseguem entender? Vamos tentar entender. Não é dêntulo. Tem todos os dentes. Tem dentes, todos os dentes. Edêntulo em uma maxila, né? Em um maxilar, desculpa, ou ele perdeu tudo de maxila ou perdeu tudo de mandíbula. E edêntulo total. Aí eu tenho dois grupos. Pessoas que vão mais de uma vez no dentista ao ano e menos. Pessoa que nem vai no dentista ou menos de uma vez. Quem está perdendo mais dente? Quem vai mais de uma vez. Mas porque é identificado problema periodontal, lesão, da opção de tratamento, ele opta por extração. Então, mas... Porém, o número de pessoas não edêntula que vai mais ao dentista tem um gráfico maior. A gente não tá vendo esse gráfico, isso é suposição. É o achismo.
batismo, o que o gráfico mostra de fato? Ele não mostra a saúde bucal, a princípio. Ele não mostra condição periodontal, cárie, ele mostra presença e ausência de dente. Em dois grupos, quem vai mais de uma vez no dentista e menos. Nesse grupo que vai mais de uma vez, o dentista, ele está perdendo mais dente. Ou seja, quem está indo mais de dentista está perdendo mais dente. Aí tem duas possibilidades. E isso que o gráfico está mostrando. A primeira possibilidade é justamente isso. O problema, ele está sendo identificado. Tá aquele monte de raiz residual que o pessoal está tirando, né? Ou qual seria a outra possibilidade? Porque só perde dente quem vai no dentista, né? Assim, arranca de fato, dificilmente. Às vezes um paciente ele chega com o dente na mão. Toma, vai arrancar, vai pro dente. Ou a odontologia realizada até essa data era uma odontologia mais mutiladora. Doeu, arranca, doeu, arranca. Tá? E aí, o que acontece? Vamos interpretar, né? Os dados do gráfico acima evidenciam que os adultos brasileiros têm acesso à assistência odontológica de qualidade. Letra B. A consulta ao dentista constitui fator de risco para as perdas dentárias, refletindo a prática mutiladora. Letra C. Ir ao dentista mais de uma vez por ano confere proteção contra edentulismo. Letra D. O edentulismo não é problema de saúde bucal na população brasileira. E letra E. O edentulismo é consequência do baixo acesso à assistência odontológica. Então, pessoal, para responder uma questão dessa, que a princípio parece confusa, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, tá? Porque o que acontece? Quando uma questão vem em modo gráfico desse, onde eu tenho quem vai mais de uma vez, quase 35% de perdas, e quem vai menos de uma vez, eu tenho 20%, realmente a ida ao dentista colabora com a perda dentária. O gráfico diz isso. E quando tem questão de gráfico, eu tenho que avaliar as informações do gráfico. E aí o que acontece? Adultos brasileiros têm acesso à assistência odontológica de qualidade? A princípio não. Porque está indo no dentista e está perdendo o dente. Seria B, então. Seria B. A consulta ao dentista constitui fator de risco. Está perdendo. Refletindo a prática mutiladora. O cara que está indo no dentista, segundo esse gráfico, ele está perdendo mais dente. Por quê? Refletindo a prática mutiladora. Agora vamos situar na história. Isso aqui foi um levantamento feito em 2003, com dados anterior a 2003. 2006. Isso foi publicado em 2006, mas os dados é do levantamento de 2003. Aí era só para você ver, levantou em 2003, a galera precisou digerir isso aí e publicou só em 2006, com dados anterior a 2003. Então, pessoal, a odontologia ela mudou muito, graças a Deus. Eu já peguei uma fase que eu estava formando lá para 2010. Já peguei uma fase muito mais tranquila. Vocês já estão numa fase onde, assim, salvar o máximo, tentar manter. Lógico, profissionais ou eleitos, tá? Tem uma galera aí que está tirando tudo e botando implante, tá?
está no nível onde a odontologia ela é restauradora e minimamente invasiva. Hoje é a forma da odontologia. Mas antes, a odontologia era mutiladora. E na década de 70, 60, extremamente mutiladora. Tá? Pergunta para os conhecidos de vocês, pais, como que era. Avô, tio mais velho. Às vezes a pessoa tinha 15, 16 anos. Doutor, arranca tudo, vamos colocar uma prótese. A gente mora na fazenda, ainda mais aqui em Mato Grosso, que era bem zona bem mais rural. Coloca aí a prótese, não tem tempo lá na fazenda para ficar com dor de dente. Quantas pessoas aqui no Mato Grosso perderam todos os dentes com 16, 17 anos? Um monte. Na triagem que fizemos no final de semana antes, acho que foi dia 8 de agosto, ali no Pedra 90, uma moça de 20, ela não tinha nem 25 anos. Ela já tinha todos o primeiro pré e o segundo pré, os 2 segundos prés com restauração, com cavitação alta, e o primeiro pré ela tirou, acreditem, com um alicate de cutícula. Ela quebrou, ela mesmo arrancou, só que ficou a raiz residual. Aí você olha pra ela, tipo, é cílios, é a unha da moda. Eu falei, gente, não tem base um negócio desse. Isso, e também cultural. Aí ela conta que ela mesmo tirou os 4 premolares com o alicate de cutícula. Porque dói tanto que a pessoa gruda um alicate, força, vai quebrar a coroa, a raiz fica, mas quebra a coroa. Aí ela disse que ela foi no dentista, mas o dentista cobrou muito caro. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, não, dá vontade de dar 10 tapas no meio da cara e aí entra também, hoje em dia, a questão cultural, né? A questão cultural. Hoje tem muita gente que ainda não valoriza como se devia a condição bucal. Então o cara fala assim, nossa doutor, mas tá caro. Aí tá de iPhone, nada contra o iPhone, um belo celular, mas o cara tá de camisas e assim pessoal, é claro, o seu tratamento você busca agregar valor e aí você tem mais ou menos ideia de quanto você vai cobrar por procedimento, mas a condição financeira do paciente também facilita isso aí, né? Então fiquem atentos aí às marcas, né, aos negócios, você saber identificar e ficar a faca no nível certo, né? Só para ilustrar, uma vez eu era recém-formado, aí chegou um paciente no consultório, e aí a minha auxiliar falou, ó doutor, trabalha no mercado e tal, né? Bom, já perguntava, mas enfim, ela me deu essa informação e eu fui com isso. E aí eu olhei o paciente chegou, e eu com essa informação na cabeça esqueci de tudo. E ele estava com uma camisa com um azinho cortado. Aramis. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, ele deve ser, sei lá, gerente do Atacadão. Ela tá com essa camisa, com esse azinho aí, esse aí deve ser o uniforme do Atacadão, né? Não é aqueles de camisa normal, né? Deve ser do Atacadão. Sei lá, o cara veio pra fazer isso, comprei bem baratinho, porque coitado, né? O cara trabalhava no mercado com a camisa do Atacadão. Não sei porquê. Estou eu depois, acho que uma semana depois, andando no shopping, pá, de cara com a loja, eu lembrei do ar. Falei, nossa, o uniforme do Atacadão veio pra cá. Só a camisa quinhentão. Falei, puta merda. Mas Isso, pode ser que ele ganhou a camisa, professor. Pode ser doação, ele ou usou. pode ser que ele tinha muito dinheiro e eu perdi Deu a oportunidade de ser a de- faca e chuchar. Para com Mas isso. enfim, vamos lá.
Fala, vamos polemizar. É a B? A consulta ao dentista constitui fator de risco. O que é fator de risco? Quando você usa algo, ele vai piorar. Então, o nosso desfecho é perda dentária. Quem está perdendo mais dente? Quem vai mais ou quem vai menos do dentista? Aqui no gráfico é quem vai mais. Então, ir ao dentista é fator de risco. Ou seja, quem vai, o desfecho analisado é perda dentária. Então, quem está indo ao dentista tem maior chance de perder dente. Mas como você vai afirmar necessariamente que é uma prática ventiladora? Aí, E não é aí porque... vamos lá. O edentulismo é consequência do baixo acesso à assistência odontológica. Vamos lá. Parte-se do princípio que quem não tem acesso à odontologia não está indo ao dentista. Certo? Quem desses aqui não vai no dentista, não tem acesso, ou tem acesso muito pouco? Esse grupo aqui. E no grupo que tem acesso muito pouco, olha o nível de edentulismo. Então, o edentulismo, a perda dentária, não está ligada com baixo acesso. Está ligado com o quê? A quem está tendo acesso. A quem está tendo acesso. Entendeu? Aí você fala, cara, mas como assim, fica? Você, nós, eu também, né? Nós nascemos na época da odontologia restauradora. Então é difícil entrar isso na nossa cabeça. Mas você tem que lançar a hipótese. Então, se quem está indo no dentista está perdendo mais dente, então só pode ser reflexo do tipo de odontologia que estava sendo praticada, que é a odontologia mutiladora. Tá? Porque ó, o edentulismo é consequência do baixo acesso. Não. O baixo acesso está protegendo. Está se protegendo, né? Entendeu? Não é E fator como de que risco. você O sabe? fator de risco é ir ao dentista. Volta lá no gráfico. E como que o senhor sabe que é edentulismo em um maxilar, que é exodontia total de uma das maxilas? Um maxilar, porque está se referindo Então, ao todo, não é um quadrante? Então, quando a gente avalia os dados, Não é um elemento? é porque aqui ele colocou no azul edento no total. O que é dentro no total? Maxila e mandíbula. Maxila e mandíbula. Quando ele coloca edento em um maxilar, parte do princípio que ele está comparando com esse aqui. Então, no azul é os dois, no vermelho é só um. No vermelho é só um. E aqui não é dentro. Ou seja, tem os dentes. Tá? Agora, isso é a forma como a gente interpreta o gráfico. É claro que esse detalhe de ser, por exemplo, não é só um quadrante, é só um sextante, você não precisa dessa informação de fato para responder a questão, porque a gente compara o mesmo perfil. Então, o que é azul? Está perdendo dente, total. O vermelho pode ser total só em mandíbula ou só em maxila. É porque eu achei a idade muito agressiva, de 35 a 40 e pouco, para ser dentro do total. Ave Maria. O que a gente tem de pessoas que perderam todos os dentes com 20 anos, 25, entendeu? Então, o que acontece? Olha aqui, dentro do total. Esse aqui é a porcentagem, olha lá, quase 15% Aí, ó, de indivíduos, 35 a 40, pessoal, nós estamos falando de pessoas de 35 a 44 anos, 15% da população do Brasil já perdeu todos os dentes, tá? Então,
tempo atrás, a gente estava numa conversa, e aí o pessoal estava falando, o pessoal mais sonhador, né? Falando, não, porque a implantodontia vai acabar, porque hoje em dia está restaurando, né? É uma odontologia restauradora e preventiva, né? Daqui a uns tempos, né? A endodontia, a implantodontia vai acabar. Eu falei, isso até é possível, mas esse algum tempo, tá? Tipo assim, pessoal, sem brincadeira, do jeito que nós estamos indo, é pelos próximos 120 anos. Eu não acho que vai acabar, porque agora com esse uso de tanta faceta, resina, esse povo que coloca e acaba deixando infiltração, muita gente vai lá, acaba perdendo dente, então, isso aí assim, está gerando um mercado até mais, eu vejo como uma oportunidade maior de mercado. Então assim, essas especialidades que reabilitam, tá? Elas não vão acabar, por quê? Porque a gente tem uma grande população que está reprimida, que precisa ser reabilitada. Igual essa situação, nada contra quem estiver aqui na sala, viu? A questão de faceta, gente, é raro a pessoa que usa faceta que não tem halitose. Porque, pelo menos as que eu conheço, assim, que eu vejo, assim, que eu tenho mais contato, dá para salvar umas 3 que não. Mas a maioria é uma halitose fora do comum. Eu não sei, chiclete de bosta. E aí você conversa com os pacientes infiltração é o quê? Elas chegam no consultório, só fazendo um parênteses de faceta, reclamando da halitose. Aí você pergunta, sua gengiva está sangrando? Tá, doutor. Tá sangrando. E aí vocês vão ver realmente, a gente tem um vasto número grande daquele término cervical da faceta com degrau, e aí esse degrau gera biofilme, inflamação gengival, sangramento, halitose, por aí vai, entendeu? Então tem bastante coisa aí que vai precisar ser refeita. Entendeu? Entendeu, Vicky? Meio confuso, né? Mas... porque eu quis analisar no geral. Não, mas tá certo. Pessoal, antes de dar prosseguimento, os colegas de vocês têm um recado com relação ao questionário, pode falar.